Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nosso carinho a todos os que estão nos assistindo, acompanhando essa maravilha, que é um relato da nossa própria vida, porque tudo o que acontece nesse livro estará acontecendo conosco, não nos detalhes, cada um terá a sua estrada, seus próprios compromissos, mas nos efeitos gerais. Aquela história, todo mundo que sai na chuva se molha. Uns podem sair nus, outros podem sair com guarda-chuva, outros podem sair com capa de chuva, outros podem sair dentro de um carro, mas eventualmente a água vai molhar. Então, o ação e reação fala da chuva, com a finalidade de que, se nós vamos ter que passar por ela, a gente se prepare antes, não é mesmo? E é isso que nós estamos aprendendo. Por isso, fique atento. Este capítulo vai terminar, esse programa, aliás, vai terminar o capítulo 10º. E vai terminar agora com o pedido do Silas para que Clarindo e Leonel pudessem se exprimir a respeito se eles não tinham nenhuma vocação inata, porque o Silas tinha, ele queria ser médico na vida futura. E foi aí que nós paramos. Você vai pegar o texto dessa parte com a gente. Acompanhe conosco a leitura. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo Silas, que lhes havia ganhado a confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera de maneira espontânea havia lhes penetrado profundamente. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais que ele se inflamara anos antes. Ele se havia tocado por algum assunto. Ele tinha entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um lugar, um reduto agrícola, em que lhe fosse possível consagrar-se às nobilitantes experiências na área da agricultura. Sonharia, desejaria ter vivido largo tempo naquela propriedade da família, criando um setor para a sua ação própria. Entretanto, comentou ele algo triste, mas sem o tom de revolta das suas anteriores conversações, a criminosa decisão de Antônio Olímpio, seu irmão, havia aniquilado os seus sonhos. Ele se vira privado, esbulhado dos seus ideais, em tremenda frustração que depois do enterramento, da cova, do sepulcro, lhe havia dementado a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Ele se sentia como o desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente preso a um pelourinho, acorrentado a uma coluna de pedra para receber o castigo nos antigos fazendeiros escravocratas, um pelourinho degradante. Ele se sentia preso. Agora Clarindo mostrava na sua voz a inflexão de pranto, revelando-se imensamente transformado. Estava tocado ao falar dele, das suas próprias desgraças. Já Leonel, o seu irmão, cuja inteligência refinada nos infundia, nos causava cauteloso respeito, estimulado também por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando o menino, entre os homens, ele acreditava-se talhado para a arte sublime da música. Jovem, havia se apaixonado pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor, de memória. Em razão disso, não procurava tão somente o título de bacharel para o qual se havia preparado, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente feliz. No entanto, e agora exprimia-se carregando a voz de uma insofreável, uma irreprimível amargura, entretanto, o homicídio de que fora vítima havia obscurecido a sua visão. Ele guardava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência. E com o ódio no coração,
não sabia reequilibrar, reconstruir os castelos do princípio. Leonel fez longa pausa e, com agradável surpresa para nós, afirmou: entretanto, disse Leonel, nesses nossos contatos pessoais dos dias últimos, começo a perceber que se tivéssemos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam uma provação assim tão rude. Ou seja, se eu morri naquela hora, se eu fui assassinado, por algum motivo isso tinha que ter acontecido para que eu tivesse esse sofrimento. Ele começa a raciocinar, tá vendo? Ele descobre uma lei que está sendo aplicada aos outros e ele vê esta lei sobre ele. E ele começa a tirar conclusões. É claro, continua ele dizendo no texto, é claro que isso não dispensa Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, apresentando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Mas talvez eu tivesse que passar por isso. E Silas, então, emocionado, disse: isso mesmo, Leonel, seu argumento demonstra grande renovação. Contudo, o assistente Silas não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e gritou em lágrimas: mas, ó Deus, por que nós conhecemos a alta virtude do perdão somente quando já nos manchamos, nos mergulhamos no crime? Porque é só tão tarde o desejo de restaurar o campo das nossas aspirações, quando a vingança já nos queimou a vida no incêndio do mal? Por quê, Senhor? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e de remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se referia à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. A morte da esposa de Antônio Olímpio, afogada no lago. Silas, então, teve pressa em consolar Leonel, exortando-o bondoso: isso, meu amigo, chora. Chora sim, porque as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permita que estas lágrimas te esmaguem a lavoura de esperança. Quem de nós aqui, Leonel, está sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar. E o tesouro do Senhor jamais se empobrece da compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias, nós coagulamos, nós solidificamos, nós endurecemos a treva ao redor de nós. E com os dias, nós as converteremos ou a converteremos em uma luz sublimada. Entretanto, para isso, é indispensável que nós perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Vamos nos levantar, Leonel, na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Vamos fazer isto. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se a abrir o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, queria confessar-se. Silas, no entanto, devolvendo a meditação, nos convidou ao regresso, prometendo que na noite seguinte voltaria. Os dois companheiros, completamente modificados, eles se reinstalaram no lar de Luís e nós prosseguimos de volta. No caminho, o assistente estava muito contente. O processo Antônio Olímpio, que fora confiado a nós, estava atingindo um bom termo. A renovação dos obsessores havia se coroado de êxito.
E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite seguinte o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam seus filhos no porvir, depois do qual seriam os dois internados na mansão com o pleno consentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Lá na mansão, dirigida por Druso, trabalhariam e se reeducariam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que Silas entrou em silêncio, Hilário perguntou preocupado: quanto tempo Leonel e Clarindo vão gastar aplainando, desobstruindo os caminhos para a volta ao corpo físico? E Silas respondeu: provavelmente, Hilário, 25 anos, 1/4 de século. Nossa, mas por que tanto tempo? E Silas lhe respondeu: eles precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo muito permanente na sua mente, a fim de que eles se consagrem à efetivação dos novos planos. Eles vão se refugiar no serviço ativo, irão ajudar os outros e criarão assim preciosas sementeiras de simpatia que vão lhes facilitar as lutas na terra amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, eles amealharão, eles acumularão incorruptíveis valores morais. E a reeducação, dessa forma, vai lhes aperfeiçoar as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. Aí Hilário, sempre curioso, pergunta: e o Antônio Olímpio? Pelo que eu deduzo, vai ficar muito menos tempo na mansão. Ah, disse o assistente, é verdade. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com seus irmãos, renascerá, sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. E por que tão grande diferença? E Silas explicou sereno: olha, nós não podemos esquecer que foi ele quem começou a criminosa trama que estamos estudando. Por isso, deste grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei durante a viagem prevista à esfera física, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, uma vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos expoliados um novo corpo, uma nova existência física, devolver o dinheiro e as terras que ele havia furtado. Em razão disto, ele vai dispor apenas de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. Só quando ele for velho, ele terá mais facilidades, terá mais recursos, até que ele encaminhe os seus filhos. Aí Hilário, ouvindo a explicação, disse: mas, seu Silas, o Clarindo e o Leonel também mataram. Eles também mataram a Alzira. Ah, é verdade. E eles pagarão por isso. Contudo, não podemos negar a eles as atenuantes nesse lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente, para se acomodar nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência,
E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados pela dor pavorosa. Inegavelmente, Clarindo e Leonel estão sofrendo a angústia e o remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno. Mas, ainda assim, eles são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E aí, André pergunta, e Alzira nessa história? Silas responde, Alzira já conseguiu guardar, entesourar bastante amor para entender, para perdoar e para auxiliar. Por esse motivo, diante da lei, ela dispõe do poder de ajudar, tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto quanto ao filho Luís, ainda na carne, como também a todos os descendentes de sua organização familiar. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Olha que revelação maravilhosa esta, não é? Quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Ela pode ajudar, o Antônio Olim, ela pode ajudar o marido, ela dispõe, diante da lei, do poder de ajudar tanto ao esposo, o marido Antônio Olímpio, quanto aos dois cunhados, Leonel e Clarindo. Mas também ela tem o poder de ajudar ao filho, o Luís, que ainda está na carne. Como ela tem o poder de ajudar a todos os descendentes da sua organização familiar, todos os que nascerem daquele grupo. Não é só o Antônio Olímpio, não é só o Luís, todos os descendentes. Porque quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Olha que coisa linda. E aí diz o texto, lançando expressivo olhar sobre nós, Silas continuou. Aqueles que amam realmente governam a vida. Olha só, como Deus é sábio. Não é o poderoso, não é o rico, não é o mais elevado intelectualmente. Não são esses que governam a vida. Esses governam povos, governam cidades, governam nações, governam empresas, governam grupos com o seu poder. Mas aqueles que amam realmente, eles governam a vida. Não é uma força de expressão, não é um simbolismo, não é uma figura. Quem ama governa a vida. Aí André diz, nossa, eu me sentia satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda uma nova questão. Por que Alzira, que havia morrido no lago, ela sofrera isto? Por que ela sofrera essa aflitiva desencarnação? Silas, então, considerou. Compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor e que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profundas imersões, mais mergulhos no seu passado, tornando o nosso estudo muito maçante ou cansativo. Por que nós vamos ir lá para trás, se ela agora já ama a todos? Alzira, disse ele, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Havíamos atingido a mansão e nos havíamos recolhido a nós mesmos, passando a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais,
destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E aí vamos parar um pouquinho para fazer um breve comentário. Essas reflexões da treva e da luz fazem parte de nossa vida. Como disse aqui, este último parágrafo que nós vamos retomar, nós deveríamos sempre pensar a respeito destas realidades, este sentimento puro, que pode resolver problemas de família. Você que está me assistindo, a necessidade do amor e do perdão em nossas vidas pode atenuar, pode abrandar o mal-estar, o antagonismo. Aqueles que fugiram de você, que deixaram você para trás, que você confiou porque os amava, eles terão que pagar por conta da justiça do universo. Mas você não precisa acumular o azedume, a raiva, a infelicidade. Seja feliz, libere, deixe que cada um siga o seu caminho. Perdoar, essa necessidade que todos precisamos ter para nós, é também para eles. Só que o perdão que nós damos a estes que nos feriram em qualquer área da nossa vida, não vai liberá-los de terem que reparar o mal. Eles, perante a lei do universo, precisarão. A Alzira, que morreu afogada, tinha um motivo para ter passado por aquilo. Só que o Silas, de uma forma muito humana, muito assim elevada, muito nobre, não permite que se vá vasculhar aonde está o erro. Porque se ela já tem o céu no coração, é no céu e na consciência dela somente que compete. Nós não vamos denegrir a sua imagem, como aqui nós pudemos conhecer da Laudemira, que tinha todos os seus erros ligados à corte de Joana II. A Alzira não precisa disto. Ela não merece porque ela já se elevou, já perdoou, já esqueceu. Com generosidade ela agiu e nós iremos agir com ela com generosidade também. Veja que beleza. Portanto, se você é alguém que foi vítima, esqueça o mal. Pense no bem. Ore pelas pessoas que te feriram, seus chefes, suas companheiras, seus companheiros, quem falou mal de você, aqueles que não te entenderam. Faça essas pessoas receberem de você o melhor. Porque todo erro continua com quem errou. Mas toda a bênção continua com quem abençoa. E é isso que estamos aprendendo aqui. Isto vai mudar seu relacionamento com parentes que discutiram com você por política, por interesses econômicos, por questões de pequena monta ou por valores diferentes. Isso vai fazer vocês esquecerem, poderem se olhar de novo, poderem trocar palavras, poderem vencer antagonismos. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais e que passam a ter um entendimento só porque o amor governa a vida. A vida vai ensinar todos nós. Está acontecendo com Leonel e com Clarindo, não é mesmo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos voltar ao dia seguinte, não é mesmo? Quando você vai lendo o texto, você vai perceber que agora é o que vai acontecer. Disse o nosso querido André Luiz. Você vai ver no texto aí. Nós vamos, como disse, que as peças do amor e do ódio, sofrimento e vingança do processo de Antônio Olímpio eram as mesmas que as nossas, os nossos dramas pessoais. Destacando o quê? A necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que através desse sentimento puro nós pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. É na noite seguinte que as coisas iam acontecer, lembram? E em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em uma longa conversa particular.
solicitando dela nos reencontrasse em uma determinada hora no lago em que acontecera a desencarnação dela na última existência. Em seguida, recomendou às duas cooperadoras da nossa casa que o acompanhassem na viagem, instruindo ambas para que a nossa amiga, a Alzira, somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo de serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas nos reconduziu ao hospital que havíamos visitado na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nascido. E terminada essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral, em cuja porta de entrada, um velhinho desencarnado de fisionomia simpática nos recebeu amavelmente. Um outro lugar. E ele nos apresentou: esse é o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o Silas. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, levando-nos a um espaçoso gabinete, em que um homem maduro estava debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião, o Paulino, nos apresentou como sendo o seu filho encarnado, cuja missão técnica correspondia com invariável desvelo. Ele cumpria a sua tarefa de engenheiro. E por que perguntasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, o Paulino perguntou: o que eu posso fazer por vocês? Silas rogou a Paulino os bons ofícios junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali. Olha só, olha como os espíritos são maravilhosos. O filho é o engenheiro que está estudando os problemas da engenharia. O Paulino é o pai que cuida, que protege, que ajuda o filho. Mas o Paulino, vendo que Silas levou mais gente ali, disse: o que eu posso fazer para ajudá-los? E então Silas pediu ao Paulino se ele podia produzir alguns momentos de música, solicitando, se possível, alguma página especial de Beethoven. E então, com surpresa para nós, vimos que Paulino aproximou-se do filho, o engenheiro, dizendo-lhe algo aos ouvidos. O espírito do pai sugeria ao ouvido do filho encarnado. E longe de perceber-nos a presença, como se ele estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro parou a leitura, dirigiu-se à eletrola, à vitrola onde estavam alguns discos, consultou uma pequena discoteca, de onde ele retirou a Sinfonia Pastoral do grande compositor a que nos referimos, a Sexta Sinfonia de Beethoven. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com a alma e o coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo, atraído para as lides campestres. Lembra que Clarindo tinha sonho de criar um ambiente rústico, onde ele pudesse plantar, onde ele pudesse ter suas experiências com a natureza. Clarindo, atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino, a deslizar sobre leitos de rochas, de pedras. E como se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, nós a víamos transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, despejando faíscas e trovões, para depois retornar ao quadro florido, entre cânticos e preces. E com Leonel, apaixonado pela arte divina,
registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia como que nos elevavam a círculos harmoniosos de ignorada, de oculta beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, de vez que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente as íntimas dobras do nosso ser. Terminadas as notas finais, despedimos-nos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente às sugestões de Silas, nós fomos ao lago da velha propriedade dos Olímpios. A lua cheia coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo, Leonel, passou então a nos relatar aquilo que ele queria, aquilo que nós já sabíamos, detendo-se em copioso, em abundante pranto, ao referir-se à morte da cunhada, sobre quem atirara as farpas de sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas, que lhe ouvia a confissão, como se o assunto lhe fora absoluta novidade. Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor se mantivera com a palavra, o assistente, em particular, chamou-nos a mais nobre compreensão, declarando a Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de eliminar do coração ferido as suas dores e que, de nossa parte, embora nós já conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia restringir-lhe a confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando-lhe a carga de aflição para que se lhes aliviasse as chagas do pensamento. Silas explica a Hilário: nós precisamos aceitar tudo isto que ele está falando, porque é alguém que está se despindo do seu lixo moral, para que este lixo não faça mais estragos do que já fez. Logo após, depois de ter explicado isso para mim e para Hilário, Silas envolveu Leonel e Clarindo numa interessante palestra, propondo-lhes o reajustamento por meio de uma luta que repare, uma luta que conserte. Por acaso, vocês não desejariam retomar o caminho da terra? Por que não abraçarem de novo o trabalho, procurando renascimento na mesma família de que vocês vinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse das antigas aspirações, seja como pianista, seja como cultivador da natureza, marchando com elas no plano físico, ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Pergunta Silas aos dois. Leonel e Clarindo, porém, quase que no mesmo instante, lamentaram-se quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio, estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada ante a perseguição deles, se havia atirado naquelas águas de terríveis lembranças. A culpa pesava como chumbo na consciência dos dois. Eles haviam matado Alzira, como pensar em voltar e ser felizes? E então Silas argumenta: mas, Clarindo, Leonel, e se Alzira
viesse em pessoa trazer a vocês o abraço do entendimento e do auxílio, se ela mesma viesse. E como os dois sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente se afastou por alguns minutos e voltou, trazendo em sua companhia a generosa irmã, que estava vestindo brilhante roupagem, que lhes estendeu as mãos, a ofertar-lhes o colo de mãe, resplandecente de amor. Leonel e Clarindo, como se fossem feridos de morte, caíram de joelhos, esmagados de medo e de júbilo. Alzira, no entanto, afagou-lhes as cabeças submissas e falou em tom comovente: filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por esta hora de bênção. E porque Leonel tentasse em vão pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados pelos soluços, a mãe de Luiz suplicou com humildade: sou eu, meus filhos, sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando a vocês um caridoso perdão. O crime de meu esposo é também meu crime. Vocês foram espoliados dos mais belos sonhos, e quando a mocidade terrestre começava a lhe sorrir, nossa desregrada ambição, contudo, roubou de vocês os recursos, roubou as possibilidades, inclusive roubou-lhes a existência. Perdoem-nos. Nós pagaremos nossas dívidas. Ajudem-nos. E o Senhor nos ajudará na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio, Olímpio e eu estaremos novamente na carne e, com o apoio da misericórdia de Deus, devolveremos a vocês o sítio que não nos pertence. Permitam, meus filhos, que a minha alma possa honrar-se com o privilégio de ser mãe de vocês no mundo, para restaurar-lhes a esperança, para refazer-lhes o ideal. Eu ofereço a vocês meu coração. O Senhor me concederá a bênção de agasalhá-los no meu seio, criando-os com o hálito dos meus beijos, com o orvalho de minhas lágrimas. Para isso, porém, é necessário o esquecimento do esquecimento dos nossos pesares nasça puro o amor que devemos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a pagar nossas dívidas. Ergam-se, filhos queridos. Sabe, Jesus, que eu desejo abraçá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. A essa altura, porém, Alzira não conseguiu continuar. Copiosas lágrimas orvalhavam-lhe a face, mas algo como se lhe represava na garganta, abafando-lhe a voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, do peito dessa mulher, chispas flamejantes, raios de luz emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel
levantaram-se, como se fossem duas crianças atraídas pela ternura da mãe, e abraçaram-na em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os, reconhecida, acolheu-os no colo, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração. E então, atendendo a mudo sinal do orientador de nossa excursão, nós a auxiliamos como se fazia necessário. E durante algum tempo, transportando conosco os dois novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, Silas falou contente: graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora esperemos que todos se habilitem ante a nova batalha que ferirão na terra para o serviço salvador, em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade em busca da redenção. Em meu entendimento, perguntas diversas nasciam imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria incansável para as personagens de nossa história, e então meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de indagar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição de aprendiz reconhecido ao instrutor generoso, e me recolhi à prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Recolhemos-nos à prece, agradecendo a Jesus a valiosa lição. Muito obrigado e muita paz.